Oi, Filomena. Tudo bem? Beleza? Olha, estava de passagem. Bom, eu vim perguntar assim, só por perguntar, você já conseguiu fazer aquela pesquisa que eu te pedi? Eu fiz sim, eu pesquisei tudinho e eu já sei tudo. Eu já te passo só um instantinho que eu preciso. Só tô respondendo umas coisas aqui do Pergunte pra Filomena. Eu já falo. Pra esperar, né? Tudo bem, eu espero, eu nem tô com pressa. Você tá ocupada? Então eu volto outra hora, então, porque eu não quero atrapalhar você. Eu volto mais tarde pra... Ai, Filomena, não dá pra voltar mais tarde. Tem que ser agora, Filomena. Você me ajuda com essa pesquisa. Eu tenho que saber como é que se faz pra plantar uma árvore. É assim, é meio urgente mesmo, é. Nossa, Ludovico, e desde quando plantar uma árvore virou assim uma coisa tão urgente? Essa loucura toda. Não amassa, não amassa o papelzinho, coitadinho do papelzinho. Ô, Ludovico, calma, eu tenho mais um bloco aqui com folhas novinhas. Ó, tá. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, eu vou anotar aqui pra você o passo a passo pra plantar uma árvore. Então, vamos lá, passo número 1. Não anote nada, deixa o papel em branco. Coitado do papel. Filomena, você sabia que assim, pra fazer um papel como esse, ele um dia, ele não foi papel sempre, um dia foi uma árvore. E ele foi uma árvore grande, assim, com folhas verdes, os passarinhos pousavam, uma árvore linda. Aí alguém veio, chilepe, cortou a árvore, picotou assim, e aí ela virou um papel em branco. E é uma árvore que virou um papel em branco, entendeu? Eu tô entendendo agora por que você quer plantar uma árvore. Você tá se sentindo... Culpado, assim, muito culpado, minha culpa. Minha máxima culpa. Ai, Filomena, foi terrível. Desde que eu tive a notícia. O Quenônio me contou, sabe? Me contou que os papéis são feitos de árvores. E são muitas árvores feitas assim. E aí eu pensei, Filó, quantos papéis. Eu peguei, rabisquei, amassei e joguei. Fiz aviãozinho e joguei. Eram todas árvores. Por quê? Bom, então, pelo que eu tô percebendo, você quer plantar uma árvore e não quer mais usar papel, né? Bom, então, assim, onde que eu posso anotar o passo a passo pra plantar uma árvore pra você? Porque eu... Anotar, obrigado por perguntar. Porque eu preciso Olha, anotar pra você, eu tenho uma sabe? estratégia, olha só. Essa semana toda e um pedaço da semana passada também, na verdade, a maior parte desse mês, eu tenho usado este papel aqui. Aí eu consigo aproveitar pedacinho por pedacinho, sem desperdiçar. Até o outro lado eu usei, tá vendo? Então você pode usar esse papel aqui e anotar pra mim o passo a passo de como se planta uma árvore, por favor. Na borda pode ser difícil, mas dá... Ludovico, vamos fazer o seguinte, sem exagerar, né? Não, tá muito exagero dessa maneira. Vou te explicar uma coisinha. Olha só, repara. Você pode fazer como eu. Tá vendo toda essa montanha, essa lixeira cheia, lotada de lixo, tá vendo? Eu tô vendo, coitada dessas árvores. Não, Ludo, olha só, isso tudo vai pra reciclagem. Todo esse papel aqui vai pra um lixo especial. E aí vai passar por todo um processo. E todo esse papel vai ser reutilizado. Não é legal isso, Ludo? É interessante. O que você está me dizendo, se eu estou entendendo parcialmente, esse papel aqui vai poder virar um papel novo de novo? Uau, impressionante! Incrível! Reciclagem! Excelente! Então eu não preciso ficar tão preocupado, porque se eu reciclar, Bom, Filó, então será que você poderia me emprestar uma folha nova desse seu bloquinho? Do meu bloquinho? Claro. E me fala uma coisa, eu posso, então, anotar o passo a passo pra você? Claro, eu quero saber como é que se planta uma árvore e os cuidados necessários. Tá bom. E aí, pra agradecer você, Filó, eu vou usar esse papel aqui pra fazer um poema, assim. Um poema que chama Reciclando as Ideias. Ou então pode chamar assim... Coração de papel. Pra mim? Eu tô me inspirando só aqui, eu vou ficar me inspirando aqui.
Oi, Filomena. Tudo bem? Beleza? Olha, estava de passagem. Bom, eu vim perguntar assim, só por perguntar, você já conseguiu fazer aquela pesquisa que eu te pedi? Eu fiz sim, eu pesquisei tudinho e eu já sei tudo. Eu já te passo só um instantinho que eu preciso. Só tô respondendo umas coisas aqui do Pergunte pra Filomena. Eu já falo. Pra esperar, né? Tudo bem, eu espero, eu nem tô com pressa. Você tá ocupada? Então eu volto outra hora então, porque eu não quero atrapalhar você. Eu volto mais tarde pra... Ai, Filomena, não dá pra voltar mais tarde. Tem que ser agora, Filomena. Você me ajuda com essa pesquisa. Eu tenho que saber como é que se faz pra plantar uma árvore. É assim, é meio urgente mesmo, é. Nossa, Ludovico, desde quando plantar uma árvore virou assim uma coisa tão urgente? Essa loucura toda. Não amassa, não amassa o papelzinho, coitadinho do papelzinho. Ô, Ludovico, calma, eu tenho mais um bloco aqui com folhas novinhas. Ó, tá. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, eu vou anotar aqui pra você o passo a passo pra plantar uma árvore. Então vamos lá, passo número 1. Não anote nada, deixa o papel em branco. Coitado do papel. Filomena, você sabia que assim, pra fazer um papel como esse, ele um dia, ele não foi papel sempre, ele um dia foi uma árvore. E ele foi uma árvore grande, assim, com folhas verdes, os passarinhos pousavam, uma árvore linda. Aí alguém veio, chilepe, cortou a árvore, picotou assim, e aí ela virou um papel em branco. E é uma árvore que virou um papel em branco, entendeu? Eu tô entendendo agora por que você quer plantar uma árvore. Você tá se sentindo... Culpado, assim, muito culpado, minha culpa. Minha máxima culpa. Ai, Filomena, foi terrível. Desde que eu tive a notícia. O Quenônio me contou, sabe? Me contou que os papéis são feitos de árvores. E são muitas árvores feitas assim. E aí eu pensei, Filó, quantos papéis. Eu peguei, rabisquei, amassei e joguei. Fiz aviãozinho e joguei. Eram todas árvores. Por quê? Bom, então, pelo que eu tô percebendo, você quer plantar uma árvore e nunca mais usar papel, né? Bom, então, assim, onde que eu posso anotar o passo a passo pra plantar uma árvore pra você? Porque eu... Anotar, obrigado por perguntar. Porque eu preciso anotar pra você, eu tenho uma sabe? estratégia, olha só. Essa semana toda e um pedaço da semana passada também, na verdade, a maior parte desse mês, eu tenho usado este papel aqui. Aí eu consigo aproveitar pedacinho por pedacinho, sem desperdiçar. Até o outro lado eu usei, tá vendo? Então você pode usar esse papel aqui e anotar pra mim o passo a passo de como se planta uma árvore, por favor. Na borda pode ser difícil, mas dá... Ludovico, vamos fazer o seguinte, sem exagerar, né? Não, tá muito exagero dessa maneira. Vou te explicar uma coisinha, olha só, repara. Você pode fazer como eu. Tá vendo toda essa montanha, essa lixeira cheia, lotada de lixo, tá vendo? Eu tô vendo, coitada dessas árvores. Não, Ludo, olha só, isso tudo vai pra reciclagem. Todo esse papel aqui vai pra um lixo especial. E aí vai passar por todo um processo. E todo esse papel vai ser reutilizado. Não é legal isso, Ludo? É interessante. O que você está me dizendo, se eu estou entendendo parcialmente, esse papel aqui vai poder virar um papel novo de novo? Uau, impressionante! Incrível! Reciclagem! Excelente! Então eu não preciso ficar tão preocupado, porque se eu reciclar, Bom, Filó, então será que você poderia me emprestar uma folha nova desse seu bloquinho? Do meu bloquinho, claro. E me fala uma coisa, eu posso, então, anotar o passo a passo pra você? Claro, eu quero saber como é que se planta uma árvore e os cuidados necessários. Tá bom. E aí, pra agradecer você, Filó, eu vou usar esse papel aqui pra fazer um poema, assim. Um poema que chama Reciclando as Ideias. Ou então pode chamar assim... Coração de papel. Pra mim? Eu tô me inspirando só aqui, eu vou ficar me inspirando aqui.